Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde mais Produtividade. Uma preocupação é recorrente tanto em empresários quanto em trabalhadores. É o número de acidentes de trabalho. Isso impacta a economia, a produtividade na empresa, mas principalmente impacta na vida. E para discutir esses assuntos, estou aqui com dois especialistas que vamos abordar como que está a prevenção e a promoção da saúde nas empresas do Brasil. Então, tenho a honra de trazer para cá e receber o nosso amigo Givago, que ele é do SESI Piauí, Sim. gerente executivo de saúde e segurança, faz um belíssimo trabalho lá no SESI Piauí. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Bruno. É uma satisfação, uma honra, viu? Estar aqui no SES Goiás para participar desse tempo de benchmark. Então, nós ficamos honrados e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito rico esses 2 dias, né, de muito conhecimento, e vamos voltar para o Piauí, né, com muita bagagem, né, de troca de experiência aqui, juntamente com o SES Goiás. E eu que agradeço, e é assim que o SESI trabalha em rede, trabalha em parceria. Então hoje a gente está aqui com nossos colegas do Piauí, a Conceição também está aqui conosco nos bastidores, e eles vêm aprender um pouco das nossas práticas e a gente também vem aprender com eles. E quem está conduzindo esse processo de benchmark é o nosso veterano aqui do podcast, nosso engenheiro e coordenador de saúde, segurança e trabalho, José Carlos. Seja bem-vindo. Obrigado, Bruno. Satisfação a gente estar aqui novamente. Givago, como é que é no Piauí a questão de segurança do trabalho? Tem muitos acidentes, está diminuindo? Como que você vê o cenário? Bruno, no Piauí, o cenário da segurança do trabalho não é diferente do restante do Brasil, né? Nós temos visitado muitas empresas e nós percebemos ainda uma falta de controle de processo de segurança do trabalho por parte das empresas, e nós identificamos aí uma oportunidade muito importante do SESI entrar com sua expertise em relação à segurança, à saúde, à promoção da saúde, né, em relação ao desenvolvimento das metodologias, né, dos métodos inovadores que o SESI tem a nível de Brasil e que dissemine isso aí para todos os departamentos regionais. Portanto, nós enxergamos uma oportunidade muito interessante de entrar nesse cenário, né, de promover a promoção da saúde, né, diminuir isso aí com as nossas ações, os acidentes de trabalho, o absenteísmo, né, as doenças ocupacionais que são geradas no ambiente de trabalho, mas em relação ao ambiente de trabalho, no que tange aos acidentes de trabalho, ainda precisa melhorar, né? Nós temos ainda uma cultura no Piauí de não enxergar a segurança como investimento, né? Então, a cultura no Piauí ainda, né, é uma cultura de enxergar a segurança do trabalho como um custo. No Piauí nós não temos grandes empresas. O Piauí é um estado, vamos dizer assim, com muitas empresas na área de comércio. Nós não somos um estado totalmente industrial. Nós não temos uma veia industrial. Então, as poucas indústrias que tem no Piauí que nós visitamos, elas precisam ainda, né, abrir os olhos para essa questão da segurança do trabalho, da importância de manter um ambiente saudável em relação ao não aparecimento do acidente de trabalho. Mas isso de ver a segurança do trabalho como um custo e não como um investimento, é só no Piauí. Aqui não acontece isso não, né, Zé? É só na Suíça. De forma alguma. E para corroborar com isso, Bruno, eu quero já começar trazendo algumas informações impactantes. Certo. Relacionado a esse contexto que nós estamos trabalhando com vocês, e principalmente o que o SESI pode contribuir com você, industriário, com você, gestor, no que tange a parte de saúde e segurança do trabalho. Para a gente iniciar como a gente faz de praxe aqui, eu quero apresentar algumas informações técnicas para a gente discutir em cima disso. Se nós pegarmos o cenário brasileiro, no ano de 2023, nós tivemos um número elevado de acidentes. Foram mais de 700 mil acidentes, mais de 2.700 mortes e mais de 6 mil indenizações pagas pela Previdência Social. Isso que foi notificado. Fora a subnotificação. As subnotificações tende a crescer isso muito mais. E diante disso, quando a gente faz esse comparativo de 2023, traz para, fazendo um cenário de 2022, de 2018 a 2022, 5 anos, foram mais de 774 mil acidentes. Desses 774 mil acidentes, nós tivemos cerca
de custo previdenciário pago pela Previdência Social, mais de 54 bilhões de reais relacionados a acidente de trabalho. E quando a gente pega para comparar em período mais próximo, 2024, por exemplo, nós tivemos no Brasil mais de 3 mil acidentes fatais. O primeiro semestre do ano de 2025 já fechou com um número estratosférico. Infelizmente, a tendência de tudo isso é que, infelizmente, 2025 supere os dados estatísticos relacionados a óbitos de 2024. Nós já fechamos o primeiro semestre, números já divulgados pelo Ministério do Trabalho no anuário, até julho, fechado até junho, na verdade, com mais de 1.600 óbitos. Isso é um custo que chega aí na casa até de 4% do PIB nacional. Então, temos um cenário gigantesco para fazer essa atuação e algo que nos preocupa, que desse percentual que eu falei para vocês, 34% são acidentes acometidos com jovens até 34 anos. O que isso sinaliza? Onde os jovens estão numa idade produtiva para elevar esse nível de competitividade das empresas em nível nacional, regional, nós estamos perdendo competitividade por conta do número de acidentes que temos. E nós temos um cenário muito grande para trabalhar. E o SESI está aqui em nível nacional para contribuir com você, industriário, com tudo isso. Nós temos muitos diferenciais que, infelizmente, às vezes, muitas pessoas não conhecem. Nós conseguimos fazer atendimento em rede, em nível nacional, que facilita a sua negociação do seu gestor, Bruno Givago, de fazer contratações com um único interlocutor. Se eu tenho uma empresa que tem uma base aqui em Goiânia, em Goiás, e tem a filial lá no Piauí, não precisa ficar deslocando e fazendo isso de forma separada. Nós conseguimos, com um interlocutor só, fazer isso numa base única que nós atendemos, que é um grande diferencial que nós temos relacionado dentro desse cenário de saúde e segurança. O SESI está aqui para apoiar o trabalhador e apoiar o empresário a mudar esse cenário, que é um cenário alarmante. Muito. E uma das formas de mudar é a gente aproveitar da nossa capilaridade. O SESI está espalhado no Brasil inteiro. Então, com programas estruturados, padronizados, em que você pode ter o mesmo atendimento em Goiás ou no Piauí, com o mesmo padrão de qualidade. Isso as equipes interagindo, um próprio sistema que vai fazer todas as informações serem cruzadas e você, empresário, não ter surpresa diante disso. Mas é um absurdo, né, Givago? Esse aumento do número de acidentes. Não tenha dúvida. E aí eu pego carona aqui no que o José Leite falou, eu trago um dado, quando você fala em trabalhar em rede a nível nacional, e aí mostra para você, empresário, a grandeza do SESI, a missão institucional do SESI é exatamente desenvolver o setor industrial, levando inovação, levando soluções, que é isso que o SESI faz. Para você ter uma ideia da grandeza do SESI a nível de Brasil, e nós participamos disso, o SESI no ano passado, no ano de 2024, atendeu mais de 2.700 municípios. Mais de 2.700 municípios, ou seja, metade da quantidade dos municípios totais do Brasil receberam algum tipo de serviço do SESI. Aí você olha para as unidades móveis, são mais de 450 unidades móveis, quando você olha saúde e você olha educação. São mais de 300 centros de saúde, são mais de 215 centros, mais de 300 centros de inovação, de promoção da saúde, mais de 215 centros de saúde e segurança, 7 centros de inovação, né? Foram 89 mil empresas atendidas na área de saúde e segurança, totalizando mais de 7 milhões e 800 mil trabalhadores, com um corpo qualificado multidisciplinar de aproximadamente 7.400 colaboradores do SESI. Quer dizer, então o SESI é um gigante, é um senhor de idade de quase 80 anos, né? Está aí há mais de 26 vezes reconhecidamente aí como uma instituição, né, renomada na área de saúde e segurança, eleita pela revista Proteção como Top of Mind, a empresa mais lembrada pelos profissionais da área de saúde e promoção da saúde. Quer dizer, então o cliente a nível de Brasil, ele tem o SESI
em todo o território nacional, que pode trabalhar em rede, como você falou, com sistemas únicos, como por exemplo o S+, que aí um cliente de base nacional, ele entra em contato com o SES de Goiás para fazer os programas legais aqui e entra com o Piauí. Qual é a diferença? É que ele vai ver pela assinatura do engenheiro e pela nota fiscal. Quer dizer, é um sistema único, com uma padronização única, quer dizer, com a segurança jurídica, segurança de dados, segurança tecnológica, isso tudo para levar para os nossos clientes. Você citou um ponto muito bom, que é a preocupação do SESI na formação da sua força de trabalho. Sim. Nós somos uma empresa que investimos muito na capacitação dos nossos técnicos, segurança, engenheiros, enfermeiros, médicos. A gente chega a beirar o excesso de zelo, diferentemente do que a gente vê no mercado, muita gente às vezes fazendo ASO por telefone, fazendo PGR sem visitar o local. Isso acontece lá também? Não. No SES do Piauí. No SES aqui No também SESI não. não, mas assim, concorrentes. eu gosto sempre de dizer o seguinte, para nossa equipe lá em Teresina, e eu acho que não é só lá, mas no Brasil todo tem, eu gosto de dizer que tem aquele cara da Kombi, né? Aquele cara da Kombi, que é o profissional canetinha, o SESI faz um orçamento de X, ele vai lá e diz que é X menos 10, né? E o cliente, ele quer se ver livre, né, de uma possível autuação do Ministério do Trabalho. Então, ele quer o papel e ele não coloca em cima da mesa, ele não coloca na balança uma credibilidade. Então, o SESI é um senhor de idade de 80 anos, tem uma credibilidade, tem segurança jurídica, tem reputação do mercado, tem um corpo técnico multidisciplinar extremamente qualificado. As capacitações que são realizadas a nível de Brasil, o SESI fomenta muita grana em relação às capacitações, às visitas de benchmark, os projetos estruturantes, né, que a gente recebe uma bolada muito grande, todos os departamentos regionais, para comprar equipamentos, para desenvolver os nossos profissionais, e é isso que nós estamos fazendo aqui, vindo para cá para aprender mais, né, para a gente se qualificar. E o que o SESI quer entregar para o cliente? Qualidade e valor agregado. Então, assim, o profissional da Kombi um dia pode deixar a empresa, o SESI vai estar lá no mesmo local. Exato. E toda a documentação do SESI, e eu converso muito com os profissionais, quando chega lá na mesa do Ministério do Trabalho, não volta, porque o Ministério do Trabalho sabe que o SESI é uma instituição extremamente renomada, referência na área de saúde e segurança do trabalho. E ainda sobre isso, olha só, quando a gente vê muito falar sobre sustentabilidade do negócio. Nós não pensamos só isso, nós atuamos além, como você colocou, Bruno. A sustentabilidade laboral. O que nós atuamos com esse zelo que o Bruno acabou de falar? Nós nos preocupamos não somente em atender a legislação, que o SESI pode apoiar você, gestor industriário. Cumprir a legislação é um mero capricho, é uma obrigação que nós temos diante de cidadão, diante de profissionais, de empregadores e empregados. Mas nós buscamos atuar com a saúde e segurança para ela ter uma reverberação diferenciada que o mercado oferece, Vago. Justamente você falou, mostrar valor. Quando a partir do momento que nós conseguimos entregar valor, nós conseguimos travar esse processo que é absurdo do número de acidentes. Muitas empresas conseguem ver a segurança do trabalho como custo. Infelizmente, isso se deve por conta, muitas das vezes, de uma assessoria mal feita, mal planejada, que ela dá com uma mão e entrega com a outra. Vou dar um exemplo simples. Entrega um PGR, um PCMSO 0800, gratuito, ou com custo de R$300, mas quando vai investigar aquilo de fato, o inventário de riscos eivados de problema, que está gerando um custo de forma exponencial no monitoramento biológico da empresa. E isso vai perdurar enquanto a empresa existir. Ou seja, a empresa que dá de graça, muitas das vezes, não vou generalizar, mas entrega de graça e realiza o monitoramento biológico, infelizmente, acaba usufruindo indevidamente com aquilo. E essa consultoria, essa prostituição que infelizmente existe no mercado, isso pega e coloca num cesto único a segurança do trabalho, que muitas das vezes ela é mal vista como custo. Mas a partir do momento que o empresário colocar valor naquilo, ele vai ver que os índices de acidente melhorando a qualidade no ambiente laboral, a sustentabilidade laboral, consequentemente a sustentabilidade do negócio dele vai melhorar, porque ele vai ver a segurança do trabalho como valor. E aquele valor ele vai retornar para o bolso dele, principalmente na parte de laudos, de insalubridade, de aposentadoria especial e social, e ele vai em muitas coisas, principalmente com exames e consultas. Um exame que poderia ser bianual,
ele vai passar aí por conta de um levantamento mal feito, um levantamento que deixa a desejar técnico, para, na admissão, semestralmente e anualmente, no caso do ruído, que poderia ser apenas um exame clínico, identificou um ruído no processo e aquilo foi mal identificado como exemplo, isso vai elevar o custo da empresa relacionado a essa parte financeira de custear tudo isso, muitas das vezes de forma desnecessária, e além disso, isso contribui com a imagem da empresa de forma negativa e acaba expondo a empresa em uma reclamação trabalhista. Que argumentos que ela vai ter para fazer a própria defesa dela própria? E a segurança do trabalho, ela vai muito além de programas. É o que nós entregamos. Esse valor acompanhado de uma consultoria de profissionais bem capacitados, porque nós investimos em capacitações dos nossos profissionais, atualizamos eles corriqueiramente, com todo esse processo, para a gente dar valor no nosso processo e elevar o nível de satisfação dos nossos clientes. Falando nesses clientes que recorrem a fornecedores ou parceiros talvez mais baratos e menos preparados, você podia citar aquele caso que você atuou recentemente, sem citar a empresa nem o empresário. Qual foi o cenário que você achou e o que foi feito a partir daí? Sim. Só para contextualizar para vocês brevemente, o SESI foi acionado recentemente em uma ação trabalhista que chegou na casa de R$ 1.360.000 Ação trabalhista contra uma empresa. contra uma empresa, Isso. devido a acidente de trabalho. Um acidente de trabalho que aconteceu dentro da indústria, dentro da empresa. Nós fomos acionados para apoiar na defesa da empresa. E nós conseguimos identificar um cenário muito preocupante. E nós conseguimos atuar à frente disso, principalmente para reverter essa situação para o empregador. Nós conseguimos demonstrar que o valor que nós executamos a nossa atividade, a seriedade que nós executamos o nosso trabalho, nós conseguimos provar judicialmente, no rito do processo, as responsabilidades tanto do empregador e quanto do empregado, mas de uma forma justa. E nós conseguimos conduzir esse processo com uma cadência muito bem feita e muito bem preparada tecnicamente, por conta dos valores que nós entregamos, o conhecimento que nossos profissionais detêm relacionado ao mercado, essa fatia, para entregar um serviço de qualidade. E se tudo der certo, esse acordo, para fechar essa pauta, de R$ 1.360.000, pode chegar num acordo ali de em torno de R$ 200 a R$ 300.000. O que eu acho que é importante destacar? A empresa não era cliente do SESI, ela procurou uma solução mais barata e muitas vezes deixou de fazer a solução. Isso culminou num acidente de trabalho. Um dos profissionais, né, que se acidentaram, ele perdeu a visão, perdeu um dos olhos, e aí decorreu esse processo e o SESI foi chamado apenas no momento que a coisa tudo já tinha acontecido. Olha como seria mais barato para a empresa se tivesse com o SESI desde o começo, fazendo tudo certinho, e principalmente como que seria menos danoso para o trabalhador, que não teria nenhum prejuízo como teve este colega que perdeu a visão. Mas o SESI atuou mesmo que depois do ocorrido para conseguir reverter, né, muito desse processo para a empresa que iria fechar a empresa. Tá? Então, esse é um grande exemplo que eu gosto de destacar, José Carlos, porque a prevenção é sempre muito mais barata, sempre muito mais adequada. A empresa que investisse ou que pode investir em prevenção não vai passar por esse problema. E vai manter sua força de trabalho sempre saudável e produtiva. A prevenção é um pilar do nosso trabalho, né, Givago? Pilar Sem dúvida. o SESI faz. O que mais que tem nos nossos valores e que também o SESI de Piauí entrega para os seus clientes? Então, eu queria também só colaborar com o que o Zé Carlos falou na sua fala, né, que esse padrão de excelência do SESI não era um cliente do SESI e o SESI foi acionado. Quer dizer, então esse padrão de excelência reafirma, coloca o nome do SESI como um vetor, um condutor importante para levar a inovação, não é? A inovação e a promoção da saúde para o ambiente industrial. Então é o SESI que vai levar.
né? Então, assim, é muito importante que o cliente, você cliente, perceba a seriedade, que você perceba a solidez do SESI, né, como uma instituição que trabalha muito fortemente, né, e gera valor agregado em relação à saúde e segurança do trabalho. Quer dizer, então, essa prevenção de acidente, ela tem que ser uma premissa básica. E aqui eu também coloco um ponto muito importante, porque a promoção da saúde, você empresário, a promoção da saúde, ela sempre foi um dos temas primordiais debatidos pelo SESI, né, ah, no seu meio, né, sempre com uma veia para prevenir o acidente, para reduzir o afastamento, né, e entra no meio disso tudo também agora recente essa questão dos fatores de riscos psicossociais que tem crescido principalmente no pós-pandemia, né, a questão do estresse, a questão Ansiedade. da ansiedade, Burnout. a questão do burnout, né? Isso tem crescido e agora as empresas têm que considerar isso agora nos seus programas de gerenciamento de risco, que tem que estar lá dentro da gestão de riscos ocupacionais. E aí, complementando e respondendo a sua pergunta, falando um pouco do valor do SESI, baseado nisso, o SESI investiu em duas frentes, né? Em relação a essa questão de saúde mental. Uma foi no ano passado a assinatura do termo de cooperação técnica com o Ministério da Saúde, que aí visa, Zé Carlos, fortalecer essas boas práticas, essas políticas em relação à promoção da saúde, para deixar o ambiente de trabalho mais saudável, né, as pessoas mais cientes em relação à questão da segurança do trabalho, e com isso a indústria ser mais competitiva. E o outro, Bruno, foi o MES, que é o movimento, né? O movimento empresarial pela saúde, que são grupos de empresas a nível de Brasil, né, que se engajaram e que fomenta isso aí, não é, para as empresas, para que elas tenham um ambiente mais saudável, um ambiente mais produtivo, um ambiente sem perda, um ambiente sem absenteísmo, né, com acidente zero, e com isso o setor industrial, né, ele começa a ser mais competitivo, né, a nível de Brasil, e o SESI tá nisso, tá nesse contexto envolvido, né? Então, é um ponto que eu queria destacar aqui em relação a isso. Um outro ponto também, Bruno, para você cliente, o SESI trabalha com 18 objetivos estratégicos no seu mapa estratégico sistêmico, né? E dentro do mapa estratégico sistêmico tem 18 indicadores, né? E 5 indicadores desses são relacionados à saúde e segurança e promoção da saúde. Os outros são educação. Mas os dois convergem lá para a percepção do cliente. No final das contas, o cliente tem que sentir isso, perceber, né, essa seriedade e essa grandeza. E isso está linkado também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, que são os ODS. Né, o SESI está muito alinhado, Zé Carlos, com a Agenda 2030, não é? Que foi um pacto promovido ali pelas Organizações das Nações Unidas, através de 17 Objetivos, né, de Desenvolvimento Sustentável. E engraçado que os 18 Objetivos Estratégicos do SESI, que estão no Mapa Estratégico Sistêmico, estão vinculados a vários ODS. Isso mostra, né, a responsabilidade, o zelo, o cuidado, né, e a seriedade do SESI em relação às indústrias e ao seu público que atende a nível de Brasil. É tudo que a sua empresa precisa para se tornar mais competitiva, mais produtiva e ter seus ambientes mais seguros, com os profissionais mais saudáveis. Bom, eu quero agradecer demais aqui esse bate-papo com o Givago, que veio nos visitar, José Carlos, que já é de carteirinha aqui conosco. Vou abrir para as considerações finais de vocês, mas eu quero mandar um abração, né, para toda a rede SESI no Brasil, que assim como o Givago, tem feito um excelente trabalho em rede, em prol de fortalecer a indústria brasileira. Então, nossos colegas Sandy de Santa Catarina, Cris de Minas Gerais, Gravena do Paraná, Magro na Firjan, Veridiana do Ceará, Jefferson em São Paulo, eu posso passar o dia citando todos os estados, porque todos fazem um trabalho maravilhoso. Então, não importa onde sua empresa esteja, ela vai ser bem atendida pelo SESI em qualquer lugar do Brasil. Quero agradecer muito, José Carlos, obrigado pela presença mais uma vez. Suas considerações finais. Para fechar isso, Bruno, um último case. Só para a gente fechar esse cenário, quando nós temos um foco de atuação em nível nacional, que nós temos uma coordenação
com a nossa equipe também do Departamento Nacional do SESI, a Confederação Nacional das Indústrias em Brasília, que nós atuamos em nível nacional, em rede, e nós temos comitês, grupos técnicos que atuam em conjunto para fazer estudos normativos, para aprimorar os conhecimentos e dissipar isso nos 26 estados mais Distrito Federal. E por último, nós fomos acionados semana passada para mobilizar uma empresa do Rio Grande do Norte, que já é cliente do SESI. Isso facilitou esse trâmite e esse aporte para a indústria e para os nossos colegas do Rio Grande do Norte, porque já era cliente do SESI, já trabalhava em rede em um sistema único que nós atuamos em nível nacional. Nós conseguimos absorver isso e mobilizar essa empresa que ganhou uma licitação para prestar serviço a uma grande mineradora aqui em Goiás, e nós conseguimos absorver e dar esse aporte em nível nacional. Imagina se fosse precisar contactar uma empresa de segurança aqui para fazer todo esse trâmite legal. O HH que a empresa iria perder relacionado a tudo isso. Então, nós conseguimos sim atuar em nível nacional e dar o aporte que vocês precisam, principalmente na qualidade, na gestão e no valor da segurança do trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, José Carlos, e agradecimentos especiais aqui ao Givago, que veio nos visitar. Sempre um prazer recebê-lo, amigo. Volte sempre, as portas estão abertas. Nós que agradecemos, em nome da Superintendência do SESI no Piauí, Dr. Mardônio, nós queríamos agradecer, a recepção, e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito rico. Como eu disse no início, nós vamos levar conhecimento, práticas, expertise de vocês para nós implantarmos lá no Piauí. Nós somos um DR pequeno, mas com muita vontade de aprender. Como eu comentei com o Zé Carlos lá no começo, a gente tem buscado se aperfeiçoar com as práticas que outros DRs estão fazendo. Se deu certo, nós estamos indo atrás. Até citei para ele outros benches que nós estamos fazendo agora. Parabenizar você, Bruno, pela condição do podcast. Tem sido um sucesso e vai ser um sucesso ainda mais. Parabenizar aí o Zé Carlos também, por todo o apoio. Dizer a você, empresário, e aí as palavras, eu faço as palavras do Zé Carlos, a minha: onde você estiver, o SESI vai lhe atender. Nós trabalhamos em rede, nós temos um departamento nacional que demanda para todos os departamentos regionais todas as diretrizes do SESI nacional, e todos andam num sentido só, com o mesmo objetivo: levar saúde, promoção da saúde, segurança, diminuir o absenteísmo, diminuir o acidente, e a sua empresa ela ficar satisfeita com o SESI, com uma instituição que é renomada, com uma instituição que é sólida no mercado, e onde você estiver, nós vamos estar, seja com unidade móvel, seja de forma presencial, seja de forma remota, nós vamos estar, vamos atender você, e você vai ficar satisfeito com o SESI e jamais vai sair do SESI com as documentações e com qualquer tipo de serviço. Agradecer também aqui a presença da Conceição. Muito obrigado pela tua visita, sempre bem-vinda. E agradecimentos também à nossa equipe técnica: André Correia, Juliana Caldeira, Bruno César, nossos sponsors André Rocha, Paulo Vargas. E meu agradecimento especial para você que nos acompanha aqui no Saúde Mais Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro.